Olá, tudo bem com você? Mais uma vez, uma satisfação poder trocar uma ideia com você, conversar a respeito da palavra de Deus. Essa palavra que transforma, essa palavra que nos dá esperança e principalmente nos tempos em que estamos vivendo. Precisamos tanto dessa palavra, não como palavra, mas como ação, a esperança. E para tanto, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre oração. Oração não da maneira como nós estamos acostumados. Vamos orar, vamos parar aqui para orar, vai. Nós pensamos em três aspectos da oração dentro de uma ideia que compõe o tema Uma perspectiva sobre oração em tempos de pandemia. E veja como é importante a oração. A oração, ela nos dá um grande privilégio de poder não apenas falar com Deus, mas também ouvir de Deus aquilo que Ele deseja passar para nós enquanto orientação. Mas para que tenhamos uma visão adequada sobre oração, precisamos mais uma vez nos voltar para a palavra de Deus que pode nos orientar sobre esse tema tão rico, tão precioso. Abra sua Bíblia no Salmo 136, um salmo tão maravilhoso que retrata muito acerca do caráter de Deus. Um salmo que é considerado como o grande Halel, o grande louvor, um salmo que em tempos de Páscoa era recitado, era lido por alguém e contra-argumentado pela igreja, pelas pessoas que ali compunham aquela comunidade e que criam no Deus vivo, respondendo como as suas misericórdias duram para sempre. Uma perspectiva da oração em tempos de pandemia começa com um sentimento de gratidão. E o Salmo de número 136 diz para nós o seguinte: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E agora eu gostaria de ler esse próximo versículo na versão da Bíblia, a Mensagem, que diz para nós que nós devemos render graças ao Senhor porque Ele cuida de cada um em tempos de necessidade e porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse versículo de que eu disse agora no final, de que Ele cuida de cada um em tempos de necessidade, nós encontramos dentro daqueles versículos de 23 a 26, e nós temos ali destacado essa expressão de cuidado de Deus. Então, o que nos leva a querer aproximar de Deus? O que nos incentiva, o que nos impulsiona a buscar o nosso Deus? A primeira questão devemos buscar a Deus porque Ele é Deus. E se nós buscarmos a Deus dentro dessa perspectiva, nós vamos então perceber o quão maravilhoso é ter um coração grato. Nós iniciamos aqui a leitura do Salmo 136, mas nós não vamos parar por aí. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, isso mesmo, Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 6. E eu gostaria, capítulo 7, eu gostaria de dizer a você o seguinte. O texto que eu vou ler se encontra no versículo 24 ao versículo 27. Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Esse texto é muito rico, porque esse texto ele vem abrir os nossos olhos para que venhamos a olhar com bastante cuidado a orientação que Jesus estava passando quando proferiu o seu Sermão do Monte. O texto que nós encontramos aqui diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras
e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tiago, o que esse texto tem a ver com oração, uma perspectiva de oração em tempos de pandemia? Tem tudo a ver, meus amados irmãos. Porque quando nós iniciamos a leitura desse texto de Mateus, ele começa no versículo 24 dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Quais são as palavras que Jesus está se referindo aqui? Obviamente que Jesus estava se referindo às palavras anteriores, que vieram no contexto imediatamente anterior a esse texto. Então nós podemos nos referir aqui, sem sombra de dúvida, ao Sermão do Monte. E o que o Sermão do Monte nos orienta? O que o Sermão do Monte trata? Sobre o que Jesus está falando? Sobre vida, sobre as perspectivas do ser humano enquanto aqui na Terra. E quando nós falamos de pandemia, nós estamos falando sobre as coisas que afetam a nossa vida humana enquanto estamos vivendo aqui na Terra. Mas nós temos aqui algo muito especial. Especial por quê? Porque Deus, através de Jesus, nos orienta a tratar o próximo com respeito, a tratar o outro com amor, a tratar não apenas o outro com amor, mas os nossos inimigos com amor. E que desafio grandioso é este de tratar o outro com amor. É enorme. Tanto é que no livro de Mateus, nós encontramos aqui, ali no Sermão do Monte, uma orientação muito interessante, que ele fala que nós devemos amar o próximo. E nesse pedacinho desse texto que ele fala que nós devemos amar o próximo, ele diz assim, no capítulo 5, versos 43 a 48, eu vou ler especificamente o 44 e o 45, que diz assim, 43, 44 e 45, diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele estava falando sobre o que a lei estava dizendo, que era preciso fazer. Mas aqui nós estamos dizendo para os queridos irmãos o que Jesus, queremos enfatizar o que Jesus estava dizendo, o que Jesus estava orientando, para que nós possamos praticar as palavras de Jesus, não apenas ouvir, mas praticar. No verso 44 diz: eu, porém, vos digo, quem está falando isso é Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Meus amados irmãos, nós temos uma certeza de que enquanto aqui na terra nós estaremos de igual maneira que os ímpios, que os injustos, no sentido de não serem justificados por Cristo, porque não o reconhecem como Messias de Deus, nós estaremos passando pelas mesmas situações que eles, dificuldade financeira, dificuldade emocional, dificuldade espiritual, embates emocionais tremendos. E nesse tempo de pandemia, quantos não estão vivendo embates emocionais assim absurdos, enormes, com ansiedade, com depressão ou tantas outras doenças da mente, ou até mesmo doenças que estão se abatendo sobre o corpo físico? Por quê? Por uma ausência de possibilidade de relacionamento físico, do ver, do tocar, do sentir, do chorar, do sorrir. Então, qual é a perspectiva da oração que eu gostaria de passar para os queridos irmãos? Bom, um ser humano, quando está em apuros, a primeira coisa que ele faz, até de maneira infantil, é gritar por socorro. A oração é um grito por socorro também. A oração é uma maneira
de se achegar a quem pode resolver um enorme problema, uma enorme situação a que estamos vivendo. E o autor Philip Yancey, no seu livro Para que Serve Deus, em busca de uma verdadeira fé, ele destaca 3 aspectos da oração muito interessantes, sendo o primeiro aspecto como sendo o primeiro estágio, um simples e instintivo grito de socorro. Você tem gritado socorro para o seu Senhor? Você tem colocado a sua confiança em algo que é imutável, ou em alguém que é imutável, onde não existe sombra ou variação? Ou você tem depositado a sua esperança em coisas mutáveis, como economia, como política, como tantas outras coisas que estão nos cercando nos tempos de agora? Como os remédios, como tantos artigos, tantos conselhos, tantas coisas que estão existindo agora. Não, a palavra de Deus diz para nós que aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam as palavras que Jesus estava orientando, esses estão construindo a sua casa na rocha e estão construindo uma habitação, um lugar de refúgio onde não existe sombra ou variação. E mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de crise, estarão seguros no sentido de que a esperança que nos alenta vem da parte do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, se nós voltarmos um pouquinho antes do texto, do capítulo 7, do versículo 24 ao 27, se nós voltarmos um pouquinho antes, no capítulo 6, nós temos no verso 27 e 28. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 hora, ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A perspectiva da oração em tempos de pandemia é uma perspectiva que deve vir através da fé que Deus tem colocado, tem depositado em seu coração. Então, como primeiro aspecto, um simples, um instintivo grito de socorro. Você está desesperado? Você está preocupado? Você está tendo a sua alma afligida por esse tempo? Você tem visto pessoas que você ama irem embora, morrerem por conta desta peste, desta pandemia, ou por tantos outros fatores que se somam a esta pandemia? Grite por socorro àquele que pode ouvir a sua voz. Grite por socorro àquele que vai acudir as suas palavras. Ele vai inclinar os seus ouvidos, como diz o salmista, lá no Salmo 17, versículo 6, que diz: Senhor, inclina os teus ouvidos e acode as minhas palavras, e ele vai entrar com providência na sua vida, na sua história. Mas um segundo aspecto sobre a oração em tempos de pandemia é o aspecto, como diz aqui o nosso querido autor, o Philip Yancey, o da meditação e da reflexão. Você tem meditado, você tem refletido na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos? Se você tem feito isso, você tem procedido de maneira adequada com a oração em tempos de pandemia. Por quê? Olha só que interessante. O texto, volto de novo lá em Mateus, diz o seguinte: aquele, pois, que ouve e que pratica, este será como? Ele está usando uma figura para dizer para nós que esse estará seguro, mesmo em tempos de ansiedade, de algo tão complexo, de tempos tão complexos como o que nós estamos vivendo. Este estará seguro como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Então é uma meditação, é uma reflexão sobre
a importância de se depositar confiança no lugar correto, no lugar certo. Sabe, aqueles que anteriormente à pandemia vinham construindo a sua esperança no quanto ganhavam, no quanto investiam, no quanto tinham de renda, no quanto estavam sendo bem-sucedidos em suas profissões, no quanto estavam sendo aclamados, né, pelo seu status social, pelas redes sociais. Esses estão em um caminho muito delicado. Agora, aqueles que já vinham produzindo dentro de si, do seu interior, lugares no seu interior onde pudessem se apegar para sair de dentro de si mesmo e para vislumbrar uma luz de esperança, esses estarão seguros e estarão enfrentando com altivez esse momento de crise. Veja bem, eu quero dizer para você aqui que não é que você não vá sentir, que você vai passar por esse momento e você vai ser imune às dores, ao choro, à angústia, a essa coisa que tem afligido a sua alma, afligido a sua família. Não, eu estou dizendo que você vai passar por tudo isso, mas que se você depositar a sua esperança em Deus, e se você buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, certamente você estará passando por esse momento tão enorme que tem afetado o mundo todo de maneira diferente, do mundo para do amplo para o pouco, né? Do macro para o micro, perdão. Ou seja, do mundo para o nosso país, do país para os nossos estados, dos nossos estados para cada cidade, de cada cidade para cada bairro, cada rua e cada casa. Nós estaremos enfrentando de maneira adequada isso. E sabe, muito interessante porque aqui ele diz para nós que a força da minha reação emocional me dá um indício forte acerca do domínio sobre mim. Gente, se nós nos deixarmos abater por essa pandemia ou em tempos de pandemia, nós vamos poder, através da meditação e da reflexão, que é um segundo estágio da oração, da perspectiva da oração em tempos de pandemia, observar o quão forte ou quão fraco nós estamos espiritualmente falando, emocionalmente falando. Nós não podemos deixar com que as coisas que nós não controlamos afetem a nossa firmeza, a nossa fé. Nós só temos uma possibilidade de mudar quem somos, de mudar a nossa mente, de mudar a nossa realidade a partir daquilo que pensamos, de que produzimos, e só podemos pensar adequadamente, produzir adequadamente através de uma instrução adequada. E eu quero trazer aqui para você uma terceira perspectiva e última da oração em tempos de pandemia, como diz aqui o autor novamente, Philip Yancey. Eu achei muito interessante essa colocação desse autor. Ele coloca aqui para nós que o terceiro estágio da oração é o quanto eu tenho colocado diante dos meus olhos acerca dos problemas que os outros estão vivendo e não apenas acerca dos problemas que eu estou vivendo. Veja, é interessante porque se nós voltarmos um pouco na palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, capítulo 7, nós vamos ver aqui que Jesus fala sobre a prática da justiça, nós vamos ver aqui que Jesus está tratando sobre questões do dia a dia, como dar esmolas, interessante no capítulo 6, como se deve orar, né? Ele fala lá no capítulo 6, ele vem até através do Pai Nosso nos orientar, nos dar uma orientação de como nós devemos orar. Agora observe o seguinte, que um pouquinho antes do capítulo 6 ele fala o seguinte, do amor ao próximo. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vis chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes?
Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não. Nós não podemos fazer apenas isso. Não fazem os gentios também os mesmos? O mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu quero abrir aqui na Bíblia a mensagem, só para a gente ter uma perspectiva desse texto, uma versão um pouco diferente, para que a gente possa entender o que ele está querendo dizer com sede vós perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai, né? Ele está querendo dizer especificamente no versículo 48, do capítulo 5, o seguinte: resumindo, o que quero dizer é: cresçam, cresçam. Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Assumam a sua identidade, criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim para com vocês. Então, nós termos uma perspectiva acerca do quanto nós estamos vivendo de dor e de sofrimento a partir daqueles que estão vivendo dor e sofrimento maiores, ou como é que eu posso dizer isso? Que as nossas, no sentido de que você olha e fala assim, nossa, olha, aquilo ali realmente é muito difícil, seria difícil eu passar por aquilo ali. E aí você começa a sair de si, do seu egocentrismo, e partir para o altruísmo. O altruísmo é o antídoto do egocentrismo, da idolatria. Quando nós passamos a olhar para os problemas e as necessidades dos outros, nós passamos a ter uma perspectiva da ajuda de Deus sobre os problemas que aquelas pessoas estão vivendo, e a gente passa a ter uma componente da qual nós somos alvo e que é intrínseco ao caráter de Deus, que é a sua compaixão, e passamos a viver a compaixão do ponto de vista dos óculos de Deus em relação ao próximo, e passamos a ter compaixão do próximo, e aquilo nos gera motivação para orarmos pelas pessoas, para sermos generosos para com aqueles que estão sofrendo mais do que nós, e que precisam muito da ação de Deus em suas vidas. E aí a gente começa a tirar o foco de nós mesmos, dos nossos problemas, do que eu sou, do que os outros acham de mim, e passamos a ter uma percepção da vida mais generosa, mais altruísta em relação àqueles que estão vivendo problemas muito maiores do que os nossos. Eu quero citar aqui um exemplo que o Philip Yancey trouxe em um determinado capítulo desse livro aqui. Esse livro aqui, irmãos, se eu pudesse dizer, comprem, leiam, vale a pena. Para que serve Deus, em busca da verdadeira fé, Philip Yancey. Ele foi muito feliz em muitas das colocações que ele trouxe para nós neste livro. E diz, porque eu quero correr, para mostrar para vocês o quão importante é que nós tenhamos uma visão de Deus acerca da nossa realidade, partindo desses 3 aspectos da oração que eu trouxe para os amados irmãos. Por ocasião da queda do Império Romano, os cristãos se destacaram porque ficaram atrás a fim de cuidar das vítimas da peste, em vez de participar da fuga das aldeias aflitas, e porque exércitos de amas de leite recolhiam os bebês abandonados pelos romanos ao longo do caminho na sua forma mais cruel de controle de natalidade. Que testemunho enorme não seria se no meio da crise financeira, se no meio da pandemia, e agora eu vou incluir aqui a pandemia, obviamente, cristãos modernos, nós cristãos, resolvêssemos, e aí eu já vou trazendo para o presente, eu já estou usando as palavras no presente para nós, resolvêssemos aumentar as nossas doações a fim de que se construíssem casas para os sem-teto, se combatesse doenças e mais doenças que são parte do nosso momento da pandemia. Elas não deixaram de existir, não há apenas o vírus
do Covid-19, não. Existem outras doenças, né? Para se combater essas doenças e se providenciasse assistência para os pobres das nossas comunidades, das nossas cidades, do nosso país, do mundo. E assim se anunciassem os valores do reino a uma cultura decadente. Uma reação assim desafia toda lógica e senso comum. A menos que levemos a sério a moral da simples história de Jesus acerca de construir casas sobre fundamentos seguros, a menos que acreditemos na mensagem específica que poucos dão importância. Gente, nós precisamos ter uma boa perspectiva da oração em tempos de pandemia. A primeira, do grito do socorro. A segunda, da meditação e da reflexão. E a terceira, do exercício de sair de si para observar o todo que está ao seu redor. Dessa maneira, Deus gerará em você um coração grato, como nós lemos no Salmo 136, um coração cheio de compaixão e misericórdia pelo próximo, e você será uma testemunha viva do Senhor Deus, aonde você está morando, residindo, trabalhando, convivendo, se relacionando. Então, hoje eu gostaria de deixar esse texto especial para você, essa reflexão simples, mas poderosa, para que você seja abençoado. Faça como o salmista lá no Salmo 1, segundo a versão da mensagem, diz: rumine agora este alimento que Deus trouxe para você, para mim, e faça com que isso vire vida. Vire vida, porque é isso que Deus espera de nós, que sejamos testemunhas do seu grande amor em tempos de pandemia também. Um grande abraço, Deus te abençoe, fique com Deus.